Em 10 de dezembro de 1920, nascia Aya, numa pequena aldeia na Ucrânia. Ela, filha de pais judeus, com duas irmãs mais velhas, uma de 5 e uma de 9 anos, estavam fugindo da miséria provocada pela guerra de 1917. Elas fugiam também da perseguição antissemita. Zânia, a tia de Aya, que morava no Brasil, mandou para a família dela uma carta chamada, que daria permissão para que a família de Aya chegasse ao Brasil. E foi então que, em março de 1922, sua família chega em Alagoas e vai viver em Maceió. Com isso, a família inteira vai trocar de nome e Aya passa a se chamar aquele que seria um dos nomes mais importantes da literatura. Senhoras e senhores, com vocês, Clarice Lispector. Bem-vindos ao Biografia. Três anos depois da chegada no Brasil, Clarice Lispector vai morar com a família em Recife. E já aos 9 anos ela tem que lidar com uma grande perda, que é a mãe dela, que morre aos 41 anos. Clarice Lispector já gostava de escrever desde pequenininha, só que ela mandou vários contos para o Diário de Pernambuco e nenhum deles foi aprovado. O motivo é que aqueles contos eram muito estranhos, eles falavam pouco sobre fatos e muito sobre sensações. Perdoai-vos, eles não sabiam o que eles estavam dizendo. Em 1937, a família se muda para o Rio de Janeiro e vai viver no bairro da Tijuca. 2 anos depois disso, Clarice vai cursar Direito e começa a trabalhar no escritório de advocacia. Além disso, ela começa a fazer tradução de alguns textos científicos. Aos 19 anos, Clarice lança o conto Triunfo no Semanário Pan, e é o primeiro texto de Clarice que se ganha destaque na imprensa. Daí chegou uma hora que Clarice ficou pistola, falou: não quero mais saber desse escritório, vou embora, tchau, não aguento mais a cara de vocês. E ela consegue trabalho como redatora e repórter na Agência Nacional. Clarice então começa a tocar uma carreira em paralelo ao direito, escrevendo textos jornalísticos e também literários. Em 1946, Clarice se forma em Direito e se casa com Mauri Gurgel Valente, que era um de seus colegas de faculdade. Pela editora Noite, com apenas 1000 exemplares, ela lança Perto do Coração Selvagem, que é um livro que traz a sua visão sobre o mundo da adolescência. E já, de cara, Clarice é comparada com Virginia Woolf, que tem uma característica muito peculiar na escrita. É que a Clarice Lispector utiliza muito o fluxo de consciência, que significa transcrever os pensamentos de uma forma bem livre no seu texto. Isso traz subjetividade para os seus personagens. Como o marido de Clarice era diplomata, eles precisavam se mudar do país. Isso fez com que os dois morassem em diversos países. Estados Unidos, Inglaterra, Suíça. O que aconteceu? Clarice Lispector pistola outra vez, porque ela não aguentava tanta viagem. Ela só ficou um pouquinho mais suave quando soube que no Brasil, Perto do Coração Selvagem havia ganhado o prêmio de melhor obra de 1943. Em 1945, a Segunda Guerra estava, bombando, literalmente. Que piada péssima. Clarice estava trabalhando como voluntária no hospital americano para poder socorrer aos soldados brasileiros que chegavam feridos da guerra. Mas no dia 9 de maio ela estava lá na Itália, toda linda de bonita, posando para o pintor Giorgio de Chirico, quando ela ouve "Ma è finito a guerra". A Segunda Guerra havia chegado ao fim. Em 17 de março de 1949 nasce o seu filho Pedro lá na Suíça, e aí Clarice vê a primeira oportunidade de voltar para o Brasil. Mas a alegria vai durar pouco tempo, porque 1 ano depois o seu marido é chamado para ir embora para a Inglaterra, e vai a esposa Clarice novamente atrás do marido. Em 1953, nasce Paulo, seu filho, nos Estados Unidos, e pouco tempo depois, o seu livro Perto do Coração Selvagem é lançado em francês. Já em 1959, a vida familiar começa a se tornar um peso para Clarice Lispector. Primeiro pelo fato dela não aguentar mais essa coisa de ficar acompanhando o marido para tudo quanto é lugar. O papel ali de esposa dedicada já era uma coisa que estava incomodando muito. Mas o pior que isso é que o seu filho Pedro, depois de tanto ter que se adaptar a essa vida e tendo que lidar com crises fortes de ansiedade, acaba desenvolvendo esquizofrenia. E Clarice se sente muito culpada por conta disso. E aí é a gota d'água para que Clarice então queira tomar as rédeas da vida dela. E ela propõe um acordo para o marido dela. Um acordo muito simples. Marido, você entra com o bumbum, eu entro com o pé. Tchau. Com o divórcio, Clarice volta a morar no Rio de Janeiro com os filhos e vai poder fazer o que ela mais queria, que é cuidar da carreira e cuidar da saúde do Pedro. Entre 1960 e 1963, Clarice lança o livro de contos Laços de Família, e este livro dá a ela o prêmio Jabuti pela Câmara Brasileira de Livros. Ela lança também A Maçã no Escuro, que também vai dar um título para ela, o melhor livro do ano. E então ela lança uma obra-prima chamada A Paixão Segundo GH, conta a história de uma mulher bem-sucedida que, depois de demitir a sua empregada, vai fazer uma faxina no quartinho. Ela encontra uma barata, e essa barata vai fazer com que ela faça uma reflexão sobre a própria vida
de uma forma até bem nojenta, mas vocês vão achar o livro fantástico, vale a pena. Em 14 de setembro de 1966, um acidente vai mudar completamente a vida de Clarice Lispector. Durante a madrugada, ela acaba dormindo com um cigarro na mão, provocando um incêndio no quarto. Esse incêndio faz com que Clarice fique 2 meses internada com queimadura de 3º grau e sua mão é quase amputada. Em 1967, ela lança o livro O Mistério do Coelho Pensante, que é um livro que ela escreveu para o filho dela. E esse livro também ganha o prêmio de melhor livro infantil do ano. E ela passa a fazer parte do Conselho Consultivo do Instituto Nacional do Livro, que pertence ao Ministério da Cultura, selecionando obras para serem publicadas. Já nos anos 70, ela lança o livro Água Viva e é um período que ela começa a se dedicar à pintura. Ela pinta dezenas de quadros, dizendo que isso é o que consegue trazer paz quando ela entra em crises de criatividade. E é em 1976 que ela começa a rascunhar a sua obra A Hora da Estrela. Bem, Clarice Lispector gostava de escrever na parte da manhã, bem cedinho. Ela acordava 4 da manhã, gostava desse horário para poder produzir, para ter o seu processo criativo. Quando ela teve a ideia da Hora da Estrela, ela escrevia em pedaços de papel e entregava esses pedaços de papel para uma pessoa datilografar. Nós temos aí 3 grandes fatos que são responsáveis pela concepção da Hora da Estrela. O primeiro é o mais óbvio, que é o fato da Clarice Lispector ter vivido no Nordeste, passado a sua infância e parte da sua adolescência lá. O segundo fato acontece quando ela já está morando no Rio de Janeiro e ela vai até uma feira de tradição nordestina. Segundo ela, naquele dia, ela olha no olhar daqueles nordestinos e aquilo dá uma faísca. E o terceiro fato que também é muito importante para o livro é que certo dia Clarice Lispector vai até uma cartomante, escuta várias coisas importantes nessa consulta. Na saída ela pede um táxi e vai embora pensando, nossa, que ironia seria se ouvindo tanta coisa interessante agora me acontecesse uma tragédia. Bem, e aí você guarda essas informações com você. A Hora da Estrela é uma história dentro de uma história. Então você vai acompanhar o narrador, Rodrigo S.M., que na verdade é um alter ego da Clarice Lispector, e ela assume isso já no prefácio do livro, e através desse personagem você consegue acompanhar o quanto é angustiante esse processo criativo para o personagem. Já para começo tem uma coisa que só para quem escreve sabe o quanto isso é complicado, é o fato do título. Lá você tem o nome do livro, e embaixo todas as possibilidades de títulos para esse livro. Isso é muito interessante, porque quem escreve sofre muito para poder dar um nome para a história, então ela já mostra a primeira angústia de uma criação ali. Então o primeiro personagem que você conhece é o Rodrigo, esse escritor, e ele vai começar a contar a história da Macabeia. Macabeia é uma lagoana que está tentando sobreviver no Rio de Janeiro. É muito difícil para o Rodrigo contar a história da Macabeia, primeiro pela questão socioeconômica, né? Porque existe um abismo social muito grande entre os dois. E desde que Macabeia surge nas ideias de Rodrigo, ele sente uma angústia muito grande. Ele precisa contar essa história, ele já está completamente envolvido com isso. O grande problema da história é que Macabeia é um completo nada. De acordo com as palavras da própria Clarice Lispector, Macabeia é uma moça que se alimenta de cachorro-quente e de uma inocência pisada. É interessante porque Macabeia, aos olhos dos outros, não tem nada, e aquele nada para ela é mais do que o suficiente. Ela leva uma vida medíocre, como datilógrafa, e nem isso ela sabe fazer direito, e até que ela conhece o Olímpico, que é também nordestino, por quem ela acaba se apaixonando, e os dois começam a namorar. E esse personagem olímpico ele é criado para causar em você uma grande comoção, porque ele tem uma crueldade, uma perversidade na forma de lidar com a Macabeia, que isso não tem como não tocar você. Você, Macabeia, é como um cabelo na sopa. Não dá vontade de comer. Você está ofendida? Não. Ó, por favor, eu quero ir embora. Sou sincero. Por favor, me diga logo adeus. Então, adeus. E é o que torna a história densa, difícil de aceitar. Então, se é difícil para o leitor, a Clarice quer mostrar que isso é mais difícil ainda para o autor. E ele já está tão envolvido com a história da Macabeia que ele não sabe o rumo que ele vai dar para essa história. Macabeia está solta ao acaso como porta balançando no infinito. Eu poderia resolver pelo caminho mais fácil, matar a menina infante. Mas eu quero o pior, a vida. E aos que me lerem assim, que leve um soco no estômago para ver se é bom. A vida é um soco no estômago.
E tem também uma outra personagem que é a Glória, que é o contraponto da Macabeia. Porque ao contrário do que a Macabeia é, Glória é uma pessoa confiante, né, sabe expressar a sua sexualidade, carioca da gema, sabe se virar, tem malícia, e não hesita em ser desleal com a Macabeia em determinado momento da história. Daí que a angústia do Rodrigo com essa criação chega ao seu ápice e ele precisa tomar algumas decisões com a sua história. Acontece aquilo que vai dar o título pro livro, que eu não posso contar o que é, porque seria uma grande sacanagem, você realmente precisa conhecer. É uma história fascinante, vale muito a leitura, vocês vão gostar muito da forma como é contada. E quando Clarice termina esse livro e começa o processo para publicar, ela concede uma entrevista televisionada e é a única que existe da Clarice Lispector. Eu não sou uma profissional, eu só escrevo quando eu quero. Eu escrevo sem esperança que eu escreva altere qualquer coisa. Não altere nada. Então, por que continuar escrevendo, Clarice? E eu sei. Em 1977, logo depois de fazer o lançamento da Hora da Estrela, ela é internada com uma obstrução intestinal. Com os exames, ela acaba descobrindo que isso, na verdade, é feito de um câncer já avançado no ovário. Daí, um dia antes dela completar 57 anos, no dia 9 de dezembro de 1977, Clarice Lispector faleceu. Em 1985, A Hora da Estrela ganha uma versão cinematográfica e só assistindo para entender por que a Marcélia Cartacho, a atriz que faz a Macabeia, chegou a ganhar o prêmio de melhor atriz em Berlim um ano depois. Bem, nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado por quem assistiu, curtiu, comentou. Quero mandar 2 beijos muito importantes. Um é para o Universo Particular e outro para o canal Clube Sempre Livro. Me senti super abraçado por essas pessoas incríveis que vocês precisam conhecer. E também para o Guioli, beijão, obrigado por todo o apoio. Também quero agradecer meus amigos Guilherme Cruz, Gideão e Ellen, porque vocês têm sido muito carinhosos comigo. Gente, por favor, não deixem de curtir esse vídeo, comentar, dar sua sugestão, dizer o que vocês acharam, o que poderia ser melhor. E claro, se inscrever, porque quando você se inscreve e ali você clica no sininho, você é notificado quando tiver vídeo. Vai que surge um vídeo fora de terça-feira aí, do nada, de surpresa, vocês vão acabar perdendo o negócio. E eu vou ficando por aqui. Fui.